Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus, que a paz esteja com todos, né? Eu quero já, da parte do nosso Deus, deixar uma palavra para a tua reflexão nesse dia de hoje, né? Aonde você estiver, que Deus, que o Espírito Santo alcance você, tá bom? Daqui a pouco nós vamos fazer aquela oração da fé, né? Já convido você a preparar o teu copo com água, tua peça de roupa, para que possamos estar elevando o nosso espírito, né, diante do nosso Deus Todo-Poderoso, tá bom? No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E é aquilo que você tem acompanhado no título do vídeo, né? Tem coisas que parecem impossíveis para nós, mas não são. É o que nós vamos estudar hoje. Eu quero deixar 3 textos da Bíblia Sagrada, mostrando que pessoas se esforçaram, que parecia impossível para elas conseguirem, né, o milagre, mas não era. Pareciam atitude que pessoas, vamos assim dizer, tomaram, que aparentemente pareciam impossíveis de se tomar, mas não eram. Por quê? Porque essas pessoas que eu vou deixar para você da Bíblia, elas se esforçaram, né? Entenda bem uma coisa: Deus nunca vai deixar para nós um impossível. Por que que não? Porque o impossível não pertence a nós, né? Deus, Ele conhece todas as coisas, né? E Ele sabe que a gente não vai dar conta de fazer o impossível, né? Nós somos seres humanos limitados, né? Nós temos as nossas limitações. Então Deus, Ele jamais vai deixar para nós aquilo que é impossível. O impossível pertence a Ele, e sempre vai pertencer. Mas tem coisas que para nós parecem possível. Mas se a gente se esforçar, a gente vai ver que não é. E às vezes o que falta da parte de muitas pessoas, o esforço. Tem pessoas que ela nem tenta fazer, né? Ela já começa a falar que é impossível, ela já começa a falar que não dá conta, ela já começa a falar que não consegue, né? Ela já começa a falar que, vamos assim dizer, ela não vai conseguir, ou seja, a pessoa nem tentou, né? Ela se deixa levar pelo desânimo, né? Ela já começa a falar, não consigo, eu não dou conta, isso é impossível para mim. E na verdade, se a pessoa ela se esforçar mais um pouco, né, ela vai perceber que não é impossível. Ela vai perceber que se ela se esforçar, ela consegue, né? Olha o que a Bíblia diz, para começar, lá no Evangelho de João, o capítulo 11, o versículo 39. O Evangelho de João, capítulo 11, versículo 11, o capítulo 11, né? Fala sobre a morte de Lázaro e a ressurreição, né? Que Lázaro estava doente, estava enfermo, né? Foram avisar Jesus e Jesus esperou o período de 4 dias para ir lá, né? Por quê? Qual era o propósito dele? O propósito dele era ressuscitar Lázaro, né? O propósito dele era trazer Lázaro à vida, né? Ou seja, isso era impossível para Deus fazer. Aliás, perdão, isso era somente para Deus fazer, né? Isso era impossível para eles
para as pessoas ali fazer, para Marta, para Maria, né? Isso era impossível para eles fazer. Agora, para Deus não. Jesus ressuscitou Lázaro. Só que Jesus ele fez um pedido para aquelas pessoas. Quando ele estava diante do túmulo de Lázaro, né? Ele estava ali no túmulo de Lázaro. Jesus fez um pedido para aquelas pessoas que estavam ali, que aparentemente parecia impossível de se fazer, mas não era. Olha o que a Bíblia diz, versículo 39 do capítulo 11 de João. E disse, pois, então a eles: tirai a pedra. E Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, já está de 4 dias. Mas eu quero só o comecinho do versículo 39. O pedido que Jesus fez para eles. Jesus pediu para eles: tirem a pedra. Parecia impossível, porque não era uma pedrinha pequenininha que cobria o túmulo de Lázaro. Não era uma pedra qualquer, era uma pedrona, era um pedrão, né? Vamos assim dizer, uma pedrona grande. Naquela época não se enterrava as pessoas, colocava dentro de um sepulcro e fechavam a porta com uma pedra, ou seja, a pedra que fecharam o sepulcro era uma pedra grande. Aparentemente, para eles parecia impossível de se fazer, mas não era. Por isso que Jesus pediu para eles fazer isso. E eles removeram a pedra, ou seja, eu acredito que todos se reuniram ali, cada um deu a sua força, né? E eles conseguiram remover aquela pedra. Ou seja, eles se esforçaram e removeram a pedra, ou seja, não era impossível, só exigia um pouquinho de esforço da parte deles, tá certo? Aí o milagre, o impossível Jesus fez, que foi ressuscitar Lázaro, né? Outra pessoa que tomou uma atitude que parecia impossível, mas não era, é o cego Bartimeu, né? Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, 49, né? Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 49. Diz assim, E Jesus então o mandou chamar, e lhe disseram: tem de bom ânimo, pois ele te chama. Ou seja, aparentemente parece ser impossível, né? Por quê? Porque o Bartimeu ele era cego. Já pensou um cego no meio de uma multidão, né? Naquela época lá, uma multidão, todo mundo se apertando, se sufocando um ao outro. E você percebe que Jesus não falou para eles, né? Fala para o cego que eu vou lá buscar ele, né? Que eu vou lá pegar na mão dele e vou até onde ele está. Jesus não falou isso. A Bíblia diz que Jesus o mandou chamar. Agora eu pergunto, Jesus sabia que ele era cego? Claro. E aparentemente parecia impossível, né? Como que uma pessoa cega ela vai se locomover no meio da multidão? Parecia impossível, mas não era. Tanto que você pode continuar lendo no versículo 40, que quando o Bartimeu ficou sabendo que Jesus o chamou, a Bíblia diz que ele lançou a capa, ou seja, ele jogou a capa do lado. Ele jogou, vamos assim dizer, a muleta dele do lado e foi aonde Jesus estava. Ou seja, parecia impossível para o Bartimeu, mas não era. Outro texto da Bíblia Sagrada, está em Marcos também, agora no capítulo 2, versículo 4, fala sobre aquele paralítico que estava deitado numa cama,
né? A gente conhece muito essa passagem, que Jesus estava pregando na casa de um homem chamado Simão, e a casa dele estava lotada, né? A casa dele estava cheia, e tinha 4 homens levando um paralítico, 4 amigos, né? E que amigos, né? Hoje em dia está difícil você achar um amigo assim de verdade, né? Tem sim, mas infelizmente é minoria, né? E esses 4 amigos, eles estavam carregando esse paralítico em cima de uma cama. E quando eles chegaram aonde Jesus estava, eles viram que estava lotada a casa, né? Eles não iam conseguir entrar pela porta. Agora eu pergunto para você, parecia impossível para eles? Sim, mas não era. Eles voltaram para trás? Também não. A Bíblia diz no versículo 4 de Marcos 2, diz assim, ó: e não puderam entrar ali por causa da multidão. Removeram, pois, a cobertura do telhado e passaram ele por cima e o desceram pelo telhado aonde Jesus estava. Olha que forte isso. Parecia algo impossível, né? De se fazer. Inclusive naquela época não tinha guindaste, naquela época não tinha SAMU, naquela época não tinha recurso, acredito eu que nem escada tinha. E a Bíblia diz que quando eles viram que esse homem estava, quando eles viram que a casa de Simão estava cheia, eles pegaram esse homem e passaram ele por cima do telhado. Parecia impossível, né? Mas não foi. Eles se esforçaram, eles pegaram os 4 homens lá, né? Acredito eu que eles amarraram numa corda, imagina o peso que não foi, né? Subiram por cima do telhado ali e colocaram o homem aonde Jesus estava. E a Bíblia diz no versículo 5 que Jesus viu a fé deles, né? Eu pergunto para você, Jesus não sabia que aquele homem estava ali? Sim. Mas tem coisas que Deus não faz, tem coisas que é nós que temos que fazer. O impossível pertence a Deus, mas o possível somos nós que fazemos. E aparentemente, meu amigo e minha amiga, tem coisas que parecem ser impossíveis, mas se você se esforçar, você vai ver que não é. Se você lutar um pouco mais, você vai perceber que não é impossível, tá bom? Então quero que você nesse dia de hoje assista quantas vezes for preciso esse vídeo e reflita. Será que você não está deixando o seu sonho passar? Será que você não está deixando o seu projeto passar por achar que é impossível? Não é. Se você se esforçar, você vai ver que não é. Fique tranquilo. E aquilo que foi impossível, pode ficar tranquilo que Deus faz. Mas o que é possível, meu amigo e minha amiga, é você que tem que fazer. Tá bom? Que Deus te abençoe. Quero deixar essa palavra no seu coração, no nome de Jesus. Fecha os seus olhos, pega o teu copo com água, tua peça de roupa, tudo que você quiser colocar perto do aparelho. Deixa eu te abençoar. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida desse irmão, quero abençoar a vida dessa irmã, dessa pessoa que está assistindo essa mensagem de qualquer lugar desse Brasil ou mundo. Eu te peço, meu Pai, que essa palavra possa ir de encontro a cada uma dessas pessoas, Pai. Eu te peço, meu Deus, se há doentes, que sejam curados, se há oprimidos, meu Pai, que sejam libertos pelo Senhor, que sejam libertos pela Tua presença, que sejam libertos pelo Teu Espírito, no nome do Senhor Jesus, Pai.
Meu Deus, eu consagro a peça de roupa, a fotografia, o copo com água, o currículo, a causa na justiça. Meu Deus, que seja alcançado, que seja visitado pelo Teu poder, pela Tua presença. Pai, eu declaro que a Tua presença, que o Senhor alcance aonde quer que esteja essa pessoa, para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo. E se você crê, diga graças a Deus. Diga amém. Beba do teu copo com água, tá bom? E que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti, te dê a paz. Que Deus abençoe, até uma próxima oportunidade. Se eu não te conhecer aqui, na glória a gente se encontra. Deus abençoe.